Olá, muito bom dia para você, graça e paz, oportunidade, de nós desfrutarmos de mais um dia, e este é o dia que nós podemos, então, reconhecer como sendo bênção de Deus na nossa vida, a misericórdia e a graça do Senhor estão sobre nós, e eu e você podemos, então, desfrutar da bendita palavra do Senhor para a nossa vida. Quero, então, agradecer a Deus, por você e a sua casa, e juntos vamos com nossa porção diária da palavra. Quero, então, hoje ler com você o texto de Números, capítulo 16, do verso 25, e eu vou ler, então, até o verso de número 50, e a palavra do Senhor diz assim para nós: Então Moisés se levantou e foi para onde estavam Datã e Abirão. E os anciãos de Israel foram com ele. E Moisés disse à congregação: Peço que vocês se afastem das tendas destes homens perversos e não toquem nada do que é deles, para que vocês não sejam destruídos por causa de todos os pecados que eles cometeram. Eles se afastaram da habitação de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos, suas crianças. Então Moisés disse: Nisto vocês saberão que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se estes homens morrerem como morrem todas as pessoas, e se forem visitados por qualquer castigo como se dá com todas as pessoas, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os engolir com tudo que eles têm, e se eles descerem vivos ao mundo dos mortos, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, assim que Moisés acabou de dizer todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os engoliu com as famílias deles, com todos que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. Eles e tudo que lhes pertencia desceram vivos ao mundo dos mortos. A terra os cobriu e desapareceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do grito deles. Todos gritavam: Vamos fugir, para que a terra não venha nos engolir também. Então veio o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. O Senhor disse a Moisés: Diga a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, que pega os incensários do meio do incêndio, espalhe as brasas para longe, porque os incensários são santos. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, que deles se façam lâminas para cobrir cobertura do altar, porque eles os trouxeram diante do Senhor. Por isso são santos e serão por sinal os filhos de Israel. O sacerdote Eleazar pegou os incensários de metal que aqueles homens que foram queimados tinham trazido, e os incensários foram transformados em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se aproxime para acender incenso diante do Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por meio de Moisés. Mas, no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vocês mataram o povo do Senhor. Quando o povo se ajuntou contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda do encontro. E eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Saiam do meio desta congregação, e eu a consumirei no momento. Então eles se prostraram sobre o seu rosto. Moisés disse a Arão: Pegue o seu incensário, ponha nele algumas brasas do altar, coloque incenso sobre elas, vá depressa à congregação, faça expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. Arão pegou o incensário como Moisés lhe havia falado e correu para o meio da congregação. E eis que a praga já havia começado entre o povo. Arão colocou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Arão voltou para junto de Moisés, à porta da tenda do encontro, e cessou a praga. Amém. Meus irmãos, queridos, veja como que a palavra de Deus mostra aquele momento tão específico da caminhada do povo de Deus. Momentos difíceis que tiveram que atravessar. Havia a realidade dos perigos externos, os moradores daquela terra que estavam ali sempre desejosos de atacar o povo de Deus, mas também haviam as questões internas, problemas dos mais diversos.
E aquela caminhada era uma caminhada difícil. E no meio daqueles problemas, nós vemos então revoltas. Nós tivemos aí um relatório desanimador, como que Deus prometeu que aquele povo experimentaria a morte do deserto, peregrinando por 40 anos, e aquela geração toda seria destruída. Nós vemos agora mais uma rebelião, e as muitas vezes que Deus se indignou contra o seu povo, e nós encontramos Moisés, aquele homem manso, aquele servo de Deus, dedicado, aquele homem que estava vivendo para servir aquela imensa multidão. E eles se levantaram contra ele, e a palavra de Deus então traz aqui a consequência do ato. Aqueles que seguiram Datã, Corá e Abirão foram engolidos pela terra. Os 250 líderes de renomes, chefes importantes da congregação, foram queimados pelo fogo. Mas, não somente isso, o povo ainda continuou na rebelião e partindo para cima de Moisés e Arão, talvez até desejassem matá-los. E o que aconteceu foi uma praga que se instalou no meio do povo. 14.700 pessoas morreram. E Moisés, mais uma vez, rapidamente, pediu que houvesse uma intercessão, uma expiação, e ali então, para que Deus pudesse cessar a praga. Mas aquelas pessoas foram ali atingidas pela praga, e 14.700 pessoas morreram. Importante para nós, naquele momento ali, a ordem de Deus era que Arão e a tribo de Levi seriam os sacerdotes. Eles estariam ali fazendo a dedicação pelo povo. Isso durou toda a extensão do Antigo Testamento. Louvamos a Deus hoje, porque eu e você, todos nós, podemos entrar no trono da graça, pela fé e pela presença do Espírito Santo em nós, e porque Jesus Cristo abriu para todos nós um novo e vivo caminho. Eu e você podemos chegar diante do Senhor, mas é importante nós estarmos atentos, que nós não estejamos de forma alguma querendo fazer aquilo que Deus não quer que nós façamos. Vamos então nos colocar em obediência a Deus e a sua palavra. Que Deus seja com você. Deus abençoe sua casa. Eu quero então, junto com você, orar neste momento. Te agradecemos, ó Deus, mais uma vez pela vida que o Senhor nos dá. Deus, muito obrigado, Deus, porque a tua misericórdia se renova sobre nós. E ela é a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado pelo teu amor por nós. Ao enviar Jesus Cristo, teu Filho, para morrer na cruz, para perdoar os nossos pecados, nos salvar, ó Deus, de uma destruição e de uma morte eterna. Obrigado, Deus, porque em Cristo somos salvos. Abençoa a tua igreja, ó Deus, abençoa o teu povo nesse dia. Oramos com muita gratidão, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Um abraço para você, que Deus seja conosco neste dia. E assim, então, até amanhã, quando estarei mais uma vez compartilhando o nosso vídeo, estarei deixando esse vídeo para a nossa meditação na caminhada do povo de Deus, e desejo então que o Senhor seja conosco. Um grande abraço.